Bom dia, bom dia, bom dia, saudadinhas de vocês, hein, pessoal? Acharam que eu não voltava? Voltei para falarmos das últimas questõezinhas do Enem. Quer dizer, últimas questões entre aspas, né? Tem a redação ainda. Mas vamos falar um pouquinho da literatura do Enem, como foi a literatura desse ano, esse ano 2014, Enem 2014, foi bem sossegadinho. Questõezinhas com interpretação, muito mais do que focado na parte de características da literatura, certo? Características das escolas literárias. Trabalham ali uma coisinha ou outra, nada de muito específico, de nenhum autor específico, certo? Questõezinhas muito simples, muito mais voltadas para a área de interpretação do que voltada para a parte de características literárias. Certo? Vamos trabalhar um pouquinho dessas literaturas, depois disso aí iremos ver um pouquinho também da redação. Mas isso é uma outra aula, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre redação. Primeiro, vamos lá para as questõezinhas de literatura do Enem, tá bom? Vamos lá. Olha aí que beleza. Nós vamos ver que não são todas as questões que são de literatura, óbvio, né? Algumas questõezinhas dessa prova é da parte de literatura. Vocês vão ver que aqui elas são bem sortidas no meio das outras de interpretação e gramática. Então aqui, ó, a primeirinha começa lá com Augusto dos Anjos, né? O poema do Augusto... Opa, tô fora, voltei, muito bem. Pessoal, bem tranquilinho, bem sossegadinho, poesia bem conhecida do Augusto dos Anjos, né? Vamos ver a poesia? Vou ler para vocês, depois a gente parte para a parte da resolução da questãozinha. Vamos lá, olha que bonitinho. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida, em geral, declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Muito bem, Augusto dos Anjos. Olha só, Augusto dos Anjos é um poeta de transição, certo? Um poeta de final de simbolismo, transição já para o modernismo, certo? Ele passa então simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Ele passa por todo esse processo aí. E aí vamos ver o que é que o Enem pergunta sobre Augusto dos Anjos. Bacana trazer o Augusto dos Anjos para o Enem, certo? Por ser um clássico, tudo bem? Agora, além de ser um clássico, vamos ver como que ele abrange essa questão. Vamos lá. Ele fala assim, ó. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como... Muito bem, primeiro vamos lá. Vamos pegar aqui, marcar, muito bem, coisas que são importantes para nós. Canetinha, aí, corzinha vermelhinha. Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, como eu falei para vocês. Literatura de transição. Designada como pré-modernista. Lembrando que pré-modernismo não é uma escola literária, pré-modernismo é um período de transição. Então não é uma escola literária. Mas esse período de transição, algumas características ocorrem nesse período de transição. Tudo bem? Seguimos. Com relação à poética e à abordagem temática. Ó, abordagem temática. Tá meio grossinho esse risco, né? Vamos ver o que nós fazemos aqui. A gente consegue deixar esse risco mais fino? Acho que é aqui, ó. Não clicou. Muito bem. Vamos ver agora aqui. Isso, melhorou. Então, olha lá. A abordagem temática presente no soneto. Identifica-se marcas dessa literatura de transição. Certo? Desse processo de transição aí. Como? E aí vem as 5 alternativas para nós. A primeira. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Letra B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância e influência má dos signos do zodíaco. A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênesis da Infância e Frialdade Inorgânica, que resistiu à visão naturalista do homem. D.
A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação da expressividade poética e o desconcerto existencial. E, letra E, ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva, ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Muito bem, então olha só. Ele quer saber, em relação à temática, quais as marcas da literatura de transição. Certo? A estrutura poética, opa, esqueci errado aqui, ó. A estrutura poética e a abordagem temática que aparecem no poema. Muito bem. Pensando na abordagem poética, certo? E no tema, ou seja, a estrutura da poesia e o tema em si, o que é que tem naquele poema que está sendo aqui nessas 5 alternativas está sendo apresentado de forma correta? Primeiro, a forma do soneto, né? Todo mundo sabe que soneto é 2 tercetos e 2 quartetos, 2 estrofes com 3 versos, 2 estrofes com 4 versos, ou 2 quartetos, 2 tercetos, ou um quarteto, um terceto, um terceto, um quarteto. A estrutura do soneto é essa. Agora, a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas de vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos estéticos vigentes no modernismo. Muito bem. O soneto é uma abordagem poética, é uma estrutura poética que vai ser referente à transição? Não. A transição, ou seja, o pré-modernismo não trabalha só com soneto. O soneto ele aparece no simbolismo, aparece no parnasianismo e também aparece no pré-modernismo. Assim como vai aparecer depois no modernismo. Mas não é especificamente isso que identifica sendo uma literatura de transição. Então, aí que já está falso. O resto é tudo certinho. O resto da questão está beleza. Mas falar que o soneto só é importante em relação à forma, não. O soneto é uma das formas apresentadas de poesia. Então está falso aqui a primeira. Falso, certo? O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista. Resgate da poesia simbolista? Não, por quê? Porque é final de simbolismo. É o final do processo de simbolismo que chega o pré-modernismo e o modernismo. Então veja, ele não está resgatando o simbolismo já está acontecendo. Porque o simbolismo não para de acontecer enquanto o pré-modernismo está acontecendo. O que acontece? Eu tenho o parnasianismo acontecendo, eu tenho o simbolismo acontecendo. As duas escolas literárias juntinhas, ao mesmo tempo. Né? Começou o parnasianismo, depois de 10 anos começa o simbolismo, e elas vão caminhando juntas, até chegarmos no processo de transição, que é como se afunilasse as duas, virasse uma coisa só, misturasse, e aí vira o pré-modernismo, que na verdade não é uma escola literária, mas é todo esse processo de transformação, começa a mistura aqui e pum, transforma-se no modernismo. Então veja, ele não está resgatando o simbolismo já está acontecendo. Então é falso já de cara aqui, ó. De cara já é falso. Certo? Falso. A seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em Carbono e Amoníaco, Epigênesis da Infância e Frialdade Inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Vejam só. Seleção lexical emprestada ao cientificismo. Beleza? O cientificismo é um dos processos filosóficos e uma das características filosóficas e científicas que estão embasando o parnasianismo e o simbolismo, assim como todas as escolas realistas. Tudo bem? Isso é normal, mas não é esse tipo de coisa aqui, carbono e amoníaco. Ah, tá falando de química, então é ciência. Não, não tem nada a ver. Os pensamentos científicos da época embasavam o pensamento do escritor simbolista, parnasiano, pré-modernista. Certo? Então não tem nada a ver. Nada a ver. Estão viajando aqui, certo? Falso já. Falso de cara aqui. Tá? Não tem nada a ver. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Ó, elementos vinculados à estética parnasiana e simbolista, verdade, porque eu acabei de falar, né? O parnasianismo e o simbolismo caminham juntos ali nesse período. Aí vem o pré-modernismo como se tivesse misturado os dois e surgiu o modernismo, certo? É mais ou menos esse processo que ocorre aqui. Então, isso aqui é verdade.
dimensionada pela inovação na expressividade poética e desconcerto existencial. Muito bem, expressividade poética. É isso que acontece exatamente nesse processo de transição. E o desconcerto existencial, por quê? Porque vai criar uma nova estética, um novo processo literário, que é o modernismo. Então tá rolando esse desconcerto mesmo. É verdade. Verdade. Tá aqui, ó. Letra D é a nossa verdadeira já. Já achei aqui. Tudo certinho, tudo de acordo com o processo de transição. Agora, a letra E fala: o ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas, não é ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica. Não tem uma ênfase nisso. Isso aqui faz parte do processo de transição, mas não é ênfase somente nisso. Então o que deixa falso aqui é a palavra ênfase, certo? Então, essa aqui está falsa, a nossa certinha é a letra D. Tranquilo, gente? Muito fácil, muito sossegado. Tranquilo, feito grilo, leve como a neve. Então, a respostinha nossa aqui, para essa questãozinha 97, é a letra D. Muito bem. Pessoal, veja só, essa questãozinha foi bem elaborada, trabalhando com características de escola literária, da transição, do simbolismo para o modernismo, bem bacaninha. Agora vocês vão ver que teremos outras bem mais leve que essa, bem mais tranquilinha. Aqui tinha muita informação para ter na sua cabecinha, tinha que buscar muitas informações para conseguir resolver. Só a interpretação não dava certo, tá? Tinha que ter o contexto literário aqui, tudo bem? As características literárias. Maravilha? Susto que nem mousse, tranquilo feito grilo, leve como a neve, de boa na lagoa, manso feito ganso, de bem com o Enem. É, muito bem, pessoal. Seguimos! E agora a gente vai rodar um pouquinho a tela aí. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Vamos ver onde está a próxima questãozinha aqui. Questãozinha de literatura. Agora vai ser a próxima, é a 103. Vamos lá, chegamos aí na 103. 103 está aí, bonitinha. Olha só a 103. Temos uma imagem aqui na 103, certo? Que é uma dobradura de uma pessoa fazendo uma dobradura, tá trabalhando com uma espécie de uma peça né, sendo moldada ali. Muito bem. Da Ligia Clark aqui, ó, bicho de bolso. E aí, olha só, é a Ligia Clark, desculpa. E aí, olha só, fala assim: o objeto escultório produzido por Ligia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pelo ou pela... Muito bem. Aqui temos algumas coisas para levarmos em consideração. Primeiro, o objeto escultório, aquilo que ela esculpiu ali em cima, de Ligia Clark. Ligia Clark é uma representante já do neoconcretismo, dentro do modernismo. Neoconcretismo exemplifica uma vertente importante da arte contemporânea. Beleza. O que é o neoconcretismo, gente? Aqui eu tenho que lembrar o que é neoconcretismo. Professor, não sei nem o que é concretismo. Concretismo é aquele dos pedreiros que faz concreto. Não, né? Não é isso que eu estou falando. O que é o neoconcretismo? Ah, uma nova concretagem, um novo prédio. Não, não é isso. Hã? O que é? Muito bem, primeiro temos que lembrar o que é concretismo, que é uma vertente da escola literária já na época do modernismo, certo? Que trabalha com racionalidade, coisas concretas, coisas do dia a dia. E aí o concretismo, de certa forma, ele tem uma coisa estática, uma receitinha de bolo na produção do seu material, tanto na parte de escrita quanto na parte de artes plásticas. E o neoconcretismo vem com a proposta de ir contra o concretismo, dizendo assim: olha, não quero ficar enjaulado dentro de uma caixinha, dentro de um processo tudo certinho, não. Eu quero trabalhar com liberdade. Né? Então o concretismo ele é objetivo, ele é racional, certo? Ele é todo dentro de um molde. Já o neoconcretismo ele quer abrir, bater asas, voar, ser livre, viajar, certo? Então ele vem com as propostas totalmente contrárias ao concretismo. Então o neoconcretismo ele é subjetivo, certo? Ele tem liberdade de expressão,
ele quer trabalhar com liberdade de escrita, com liberdade de vocabulário. Então ele vem totalmente contrário ao concretismo, certo? E aí dentro dessa aí que entra o nosso camarada também Ferreira Goulart, que é um grande nome do neoconcretismo, certo? Muito bem. Então a Lígia Clark faz parte desse processo todo aí. Além disso, o que vai acontecer? O neoconcretismo, ele trabalha com aquilo que é mais, digamos, mais sociável. Então o que acontece aqui? O neoconcretismo, ele quer ter acesso às pessoas, acesso a todo mundo, quer dar acesso ao público de trabalhar nessa obra também. Ou seja, fazer uma participação do povo, do leitor, de todos os que são envolvidos com a obra, ser uma obra participativa. Todo mundo tem direito de ter o seu espaço dentro dessa obra. Tudo bem? Enquanto no concretismo era fechado. Não. O autor fez, acabou. É daquele jeito. Essa transformação toda vai trazer o quê? Olha lá. É uma arte contemporânea, certo? Que amplia as funções da arte. Ou seja, a arte sai somente da mão do autor e vai para a mão de todos que tem acesso a ela. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo... Vamos lá. Participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando a arte e a realidade. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação dos valores culturais. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção de obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Muito bem, então vamos lá. Como referência à obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente. Qual vertente? A vertente que ele quer saber do neoconcretismo aqui. Então, muito bem. Olhando para a primeira, fala assim, ó, a participação efetiva do espectador na obra, verdade, o que determina a proximidade entre a arte e a vida. Exatamente isso. Tudo verdade aqui. Tudo verdade. Tudo. Vamos ver se tem alguma outra verdade maior, porque é exatamente isso, essa vertente do neoconcretismo acontece exatamente isso, que eu acabei de explicar para vocês. Então vamos ver se tem alguma outra melhor que essa, mais completa que essa. A percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando a arte e a realidade. Veja, arte e realidade. Percepção do uso de objetos cotidianos. Objetos cotidianos? Será que é só com objeto cotidiano que ele trabalha? Gente, na verdade aqui, ó. Arte e vida não é a mesma coisa que arte e realidade, certo? Porque a vida vai... Ah, professor, mas a vida é real. Tudo bem, mas ela pode ser subjetiva, concordo? A palavra vida em si é subjetiva. A vida é muito mais do que outra coisa. Então não vou levar em consideração isso aqui, ó. Realidade não está totalmente certo. Outra coisa, objetos cotidianos não são só os objetos cotidianos. É todo e qualquer objeto que possa ser possível, imaginável e inimaginável. Por quê? Porque o neoconcretismo ele é subjetivo. Ó, subjetivo. Se ele é subjetivo, isso aqui não necessariamente é verdade, tá? Então, falsa até então. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Técnicas artesanais na arte? Não necessariamente, gente. Por quê? Porque eu posso ter uma técnica que não seja artesanal, certo? Tudo bem. Passa, mas isso é totalmente certo? Não é tão certo quanto a primeira, certo? Agora, determina a consolidação de valores culturais? Não é a consolidação de valores. Os valores culturais já estão consolidados. Ele só vai retomar esses valores aqui, certo? Então não é a consolidação. Falso. A letra D. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos? Só com meios óticos? Não, né? Não é só isso. Tem várias outras relações. Então é falso já de cara. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. Produção em série. Quando fala em produção em série, ele está dizendo que tem que ter uma receita para se fazer isso. Ou seja, para ser tudo igual. E
o neoconcretismo combate exatamente isso. Ele não quer que saia tudo igual. Ele quer que seja, cada um tenha a sua própria personalidade, cada produção seja individual, seja única, e não uma produção em série. Então, produção em série já não é neoconcretismo, já é falso. Então, realmente, nossa certa é a letra A. Questãozinha difícil do Enem, tá, gente? Questãozinha difícil, por quê? Muitos elementos para lembrar aqui, questõezinhas muito próximas uma da outra nas alternativas também, certo? E aí, óbvio, se você tivesse conhecimento maior da obra Bicho de Bolso, ficaria mais fácil você também resolver a questãozinha, certo? Muito bem, maravilha? Sussi que nem mussi, vamos lá, seguimos adiante, muito mais coisa pela frente ainda. Aqui nesse caso nós já vamos ter mais duas questõezinhas de literatura aqui. Na verdade, a questão 104 não chega a ser literatura, assim, tá? Entra mais na parte de artes aí. Como a gente sabe que códigos de linguagens abrange a parte de língua portuguesa, a parte de... Então, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, pode ser inglês ou espanhol. Também a parte de educação física, a parte de artes, certo? A arte também é importante aqui dentro dessa parte de códigos de linguagens. Então, arte, dança, se encaixa nas artes, certo? Se encaixa nas artes. Por que a dança se encaixa nas artes? Porque além de encaixar na arte da dança, ainda encaixa na parte de educação física. Então, trabalhe aí com isso. E música também se encaixa nas artes. Então vão ter questões no Enem que vai trabalhar tanto com dança, com música, com a parte mais voltada para esse lado artístico mesmo, tá? Beleza? Então vamos lá. Essa questãozinha fala assim, ó. Por onde houve colonização portuguesa, a música popular se desenvolveu basicamente com o mesmo instrumental. Podemos ver cavaquinho e violão atuarem juntos aqui, em Cabo Verde, em Jacarta, na Indonésia ou em Goa. O caráter nostálgico sentimental é outro ponto comum da música das colônias portuguesas em todo o mundo. O Kronjong, a música típica de Jacarta, é uma espécie de yundu mais lento, lundu mais lento, tocado comumente com flauta, cavaquinho e violão. Em Goa não é muito diferente. De acordo com o texto de Henrique Cases, grande parte da música popular desenvolvida nos países colonizadores por Portugal compartilha um instrumental, destacando-se o cavaquinho e o violão. No Brasil, são exemplos de músicas popular que empregam esses mesmos instrumentos. Então ele quer saber aqui no Brasil quais músicas empregam o cavaquinho e o violão. Qual música popular emprega o cavaquinho e o violão? Gente, se você é brasileiro de verdade, você é um bom brasileiro, essa questão é dada. É fácil, facílima, facérrima. Certo? Olha para as alternativas lá. Ó. Sinta só. Maracatu e ciranda. Carimbó e baião. Choro e samba. Chula e siriri. Xote e frevo. Qual dessas alternativas eu tenho dois estilos musicais que usam do cavaquinho e violão dentro dos seus estilos musicais? Gente, por favor, né? Óbvio que é choro e samba. Simples. Simples assim. Meu Deus do céu. Questão fácil. Certo? Não tem nem muito conhecimento de mundo para saber disso. Certo? Maravilha? Seguimos. Muito bom. Seguimos. Questão 105. Tá aí. Mais uma poesia na questão 105 do Cruz e Souza. Vamos lá. Vamos ver o que a questão 105 fala para nós. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa e trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Cruz e Souza aí, poeta simbolista. Muito bem. Aí a perguntinha é, com uma obra densa e expressiva no simbolismo,
brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. Lembrando que quando eu falar lirismo, ele está falando de amor, certo? Amor, ok? Lirismo é amor. No soneto, essa percepção traduz-se em... Então vejam, onde é que a percepção da sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada é traduzida no soneto? E aqui, gente, a gente vai ter que sim, volte e meia, voltar lá no poema para entender onde acontece isso. Então vamos lá. Onde tem o lirismo, o amor, a dor de amor, né, gente? Ele fala assim, na letra A: sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação, tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social, extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes, frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Então, aonde é que aparece o lirismo dentro da poesia? Onde aparece o amor, o sofrimento por amor? Isso é o lirismo. Então vejam, voltando na poesia, ele fala assim, ó: ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Então, está falando que o mundo discrimina o camarada. Discriminação. Certo? Discriminação. A. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Muito bem. Sofrimento. Vou analisar no modo geral aqui, certo? Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Sofrimento, de novo. Sofrimento. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. E aí aqui ele está falando de sofrimento, certo? Ou seja, o foco do poema é o sofrimento, certo? Com discriminação, com amor que não foi correspondido. Então aqui eu tenho vários limites que acontecem na vida do camarada e que ele fica só sofrendo. Porque tem algumas coisas que impedem ele de vivenciar o amor maior, certo? Então o mundo te fez isso, você tinha isso para dar ao mundo, o mundo te impôs isso. Então ele traz o sofrimento como parte primordial, um sofrimento causado porque tem um limite que ele não pode ir aí, não podia expressar esse amor, porque o mundo o abafava, o comprimia, né? De certa forma ali, fazia com que ele ficasse reprimido, certo? Então olha lá, dentro das alternativas, o que acontece aqui? Onde se traduz esse lirismo aí? Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Olha lá, vocês lembram que eu tinha marcado ali em cima? Tinha marcado sofrimento e discriminação. Tá aqui, ó. Sofrimento e discriminação. De cara, na letra A, eu tenho minha resposta. Ou seja, se eu analisasse o poema de forma geral, eu chegaria à resposta facilmente. Não é uma questão tão simples, mas também não é tão difícil assim, certo? O poema não é tão rebuscado, com uma linguagem tão difícil que você não consiga entender o sofrimento a partir da discriminação, certo? E aí eu tenho lá, tendência latente ao vício como resposta, falso, nada a ver. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas, também nada a ver, nem falo sobre isso no poema. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais, nem fala disso aqui. Vocação religiosa, pior ainda, acabou, certo? Questãozinha A é a verdadeira. Tranquilo? Questãozinha elaboradinha do Enem de forma tranquila, sem muitos meandros, no entanto precisava de atenção para responder, certo? Tranquilo feito grilo, leve como a neve de boa na lagoa, manso feito ganso, suave nessa nave, na manha da aranha. Pessoal, de bem com o Enem? É nóis, seguimos pessoas, seguimos, adiante, adiante. Agora sim, vamos rodar bastante aqui para encontrar a próxima questão. 107, vamos lá. Questão 107. Aí, já chegamos nela. Nem precisou rodar tanto assim, né? Mais uma questãozinha aí. Olha lá que bonitinho. Tem um trecho do Martins Pena. E eu vou ler para vocês direto esse trecho aqui. Fabiana
arrepelando-se de raiva. Ora. Deixa eu ler aqui que tá meio enroscada essa leitura aqui. Pera só um pouquinho. Eis. Tá, muito bem. De novo, vamos lá. Fabiana, arrepelando-se de raiva. Ora, eis aí está para que se casou o meu filho, e trouxe a mulher para minha casa. É isto constantemente. Não sabe o Senhor, meu filho, que quem casa quer casa? Já não posso, batendo com o pé. Um dia arrebento e então veremos. Muito bem. Tem ali a fala da Fabiana, certo? Algumas marcações, porque, lembrando, Martins Pena trabalha com teatro. Quem é Martins Pena? Martins Pena é um cara que faz teatro na época do romantismo, certo? Lá na Escola Literária do Romantismo, lá atrás, Martins Pena fazia teatros, certo? Tanto que tem alguns livros dele que são aí indicações para alguns vestibulares do Brasil, inclusive para a Universidade Federal do Paraná, tem lá os dois, o inglês ou os dois maquinista, né? O inglês maquinista ou os dois, que é uma obra do Martins Pena que também é um teatro, certo? Então Martins Pena trabalha com teatro na época do romantismo. Muito bem, vamos ver o que pergunta sobre esse teatro aqui. As rubricas em itálico, com as trazidas no trecho, como as trazidas no trecho de Martins Pena, em uma atuação teatral, constituem muito bem. Aonde eu tenho rubricas em itálico? Tá aqui, ó. Arrepelando-se de raiva. Essa é a rubrica que eu tenho. O que ela está marcando nesse trecho aí? Fabiana arrepelando-se de raiva. Veja, arrepelar-se de raiva é expressando um sentimento que a personagem está sentindo. Não, um sentimento que ela está sentindo, óbvio, né, professor? Um sentimento da personagem. Então está tentando mostrar o que ela está sentindo. Muito bem, como é que vai fazer para o ator representar isso? O ator tem que demonstrar isso. Tudo bem? Maravilha. O que ele vai perguntar agora sobre isso aqui? Vamos lá. Em uma atuação teatral constituem, vamos lá, letra A, necessidade, porque as encenações precisam ser fiéis às diretrizes do autor. Tem a ver com diretrizes do autor, gente? Falso, né? Nada a ver. Falso isso. Letra B. Possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Talvez. Letra C. Preciosismo, porque são irrelevantes para o texto ou para a encenação. O sentimento de raiva é relevante para a encenação? É irrelevante? Não, né? Falso. Exigência, porque elas determinam as características do texto teatral. Exigência que determina a característica do texto teatral? Não. Falso. Determina a cena, a imposição do ator na cena. Muito bem. Imposição, porque elas anulam a autonomia do diretor. Nossa senhora, nada a ver. Porque o diretor pode trabalhar de uma forma diferente com isso. Isso aqui é o quê? Uma possibilidade, né? Uma indicação do que o camarada está sentindo. É uma possibilidade, porque o texto pode ser mudado, assim como outros elementos. Letra B, pessoal. Letra B é verdadeira, porque não é aquela rúbrica ou aquela rubrica que vai determinar como tem que ser. Isso é uma indicação. Pode ser daquela forma, pode não ser. Certo? E aí o diretor da peça pode também trabalhar com isso e pode até mexer no texto. Se o texto for mexido, isso ali pode sair dali que não tem problema algum. Maravilha? Tranquilo? Fácil. Beleza. Seguimos adiante. Muita coisa para seguir. Vamos lá para a questão 111. 111, maravilha. Veja que as questões de literatura são bem puladinhas no meio aí da prova. 111, vai para lá, vai para cá e assim vai. Muito bem. 111. Lá um textinho do Damasceno lá para nós. Melhores poemas de Gregório de Matos. É o organizador, na verdade, desculpa, o organizador do Damasceno, o texto do Gregório de Matos. Vamos ver o que o Gregório fala para nós aqui. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, de dia de alegria, aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor Deus da Bahia, pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade.
Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro? Muito bem, Gregório de Matos, criticando aqui o governo da Bahia, óbvio, porque Gregório fez isso, né? Temos que lembrar das características de Gregório, quando ele escreveu, por que ele escreveu, e lembrando que os textos críticos dele, uma enormidade de poesia é criticando o governo da Bahia, que foi onde ele viveu, né? E lá que fez todo o seu nome como escritor e também o seu nome como crítico, certo? De todas as coisas que aconteceram com o Gregório lá naquele período da Bahia. Lá na época ainda do Barroco, lá nos tempos primórdios do Barroco. Muito bem. Então, crítica ao governo da Bahia, como sempre o Gregório fez. Vamos ver as alternativas agora para nós aqui. Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressada por... Eu já falei qual é a temática. Vamos lá. Visão cética sobre as relações sociais. Preocupação com a identidade brasileira. Crítica velada à forma de governo vigente. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Gente, visão cética sobre as relações sociais? Falso, né? Se ele está falando aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Se ele está falando aqui, ó. Faraó. Faraó é quem governava o povo, certo? Ó, povo tão afligido. Deus da Bahia, isso aqui é uma metáfora, certo? Então, quem pode ser senão Deus que veio extirpar essa cidade, o faraó do povo brasileiro. Então, os faraós são os governantes. Certo? Governantes. Então, isso aqui é crítica à política. Crítica forte à política. Então, de cara, já batendo o olho aí nas alternativas. Visão cética sobre as relações sociais? Falso. Preocupação com a identidade brasileira? Falso. Crítica velada à forma de governo vigente? Sim, verdade. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Falso. Questionamento das práticas pagãs da Bahia? Falso. Ele fala sobre o governo, até porque eu já citei no comecinho qual era a intenção do Gregório de Matos com as suas poesias. Difícil? Não. Não é uma questão difícil. Era leitura e lembrar das características do Gregório. Lembrou do Gregório? Bati o olho na questão, bati o olho na poesia. Fácil, tranquilo, suave, leve como a neve. Certo? Vamos lá, pessoal. Tá acabando. Por incrível que pareça, tá acabando. Faltam poucas questões de literatura. O Enem trabalha muito mais interpretação do que literatura. Vamos lá, partimos para as últimas questões. Seguimos lá. Vamos lá, produção. Agora você me ajuda aí que vai lá pro final. Vai rodar bastante aí. Rodando nossa provinha. Vamos lá para número 130. 131. 131. Beleza, 131. Chegamos aqui, felizes e contentes. Muito bem. 131. Maravilha. Vamos lá, vou começar com a leitura. Vou ler a leitura em off para vocês aqui. Vocês acompanham comigo aí. Era um dos meus primeiros dias na sala de música. A fim de descobrirmos o que deveríamos estar fazendo ali, propus à classe um problema. Inocentemente perguntei: o que é música? Passamos 2 dias inteiros tateando em busca de uma definição. Descobrimos que tínhamos de rejeitar todas as definições costumeiras, porque elas não eram suficientemente abrangentes. O simples fato é que, à medida que a crescente margem, a que chamamos de vanguarda, continua suas explorações pelas fronteiras do som, qualquer definição se torna difícil. Quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, ele ventila a arte da música com conceitos novos e aparentemente sem forma. A frase, quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, na proposta de Schaffer de formular uma nova conceituação de música, representa a... Muito bem. Falando de novo de música, certo? Só que agora trabalhando com conceito de música. Muito bem. Foge um pouquinho da parte de literatura? Foge. Entra na parte de um pouquinho de arte? Sim.
Vamos lá. Então, voltando lá. A frase, quando John Cage abre a porta da sala de concerto e encoraja os ruídos da rua a atravessar suas composições, na proposta de Schaffer de formular uma nova conceituação de música, representa a letra A, acessibilidade à sala de concerto como metáfora num momento em que a arte deixou de ser elitizada. B, a abertura da sala de concerto que permitiu que a música fosse ouvida do lado de fora do teatro. Não, peraí. Essa aqui já tá errada, né, GT? Vou marcar já aqui, né? Pelo amor de Deus. Essa letra B aqui, os caras já estão de sacanagem com a gente. Vamos marcar, é falso já. Postura inversa à música moderna, que desejava se enquadrar em uma concepção de conformista. Não, né? A música moderna faz o contrário disso. Ela não quer ser conformista. Ela quer renovar, ela quer se atualizar, ela quer se abrir, quer fazer uma novidade. Então, falso. A intenção do compositor de que os sons extramusicais sejam parte integrante da música. Pode ser. Necessidade do artista contemporâneo de atrair maior público para o teatro. Falso. Abrir a porta para entrar o público não tem nada a ver. A primeira fala, a acessibilidade à sala de concerto como metáfora no momento em que a arte deixou de ser elitizada. Não tem a ver com o público, e sim com os elementos extrasensoriais, extramusicais. Letra D, pessoal. Questãozinha fácil também. Não é difícil, não. Se você entender o texto, a proposta do texto, que é fazer esse amadurecimento da música, essa amplitude da música, saindo daquilo que é formal, para deixar um pouco mais aberto, você já consegue compreender e fazer uma boa essa resoluçãozinha aqui. Tudo bem? Susi, já cansaram? Não, tá acabando, falta pouco. Vamos lá, seguimos lá, produção. Temos mais algumas questõezinhas aqui. Pra frente agora, pra frente o Brasil, salve a seleção. Nada a ver, professor, cala a boca, desculpa. Vamos lá, questão 134 e 135 são as duas últimas, olha que beleza. 134, para fecharmos aí também bonitinha 134. Vamos lá, leitura. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão. O que vende balãozinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que é engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz, meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará, papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades e ensinam no tumulto das ruas os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Muito bem. Manuel Bandeira, a estrela da vida inteira. E aí a perguntinha do Manuel Bandeira vai ser a seguinte. Do Manuel Bandeira não, do Enem sobre o Manuel Bandeira. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança a expressividade por quê? Muito bem. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança a expressividade por quê? Aí a gente vai ter que lembrar aí um pouquinho do modernismo, né, gente? Diretrizes do modernismo. Aí ele já diz aqui, ó, foi a percepção de elementos do cotidiano. Percepção de elementos do cotidiano. Isso é modernismo. Isso é parte da matéria de inspiração dos modernistas. Esse poema aí exemplifica essa tendência e alcança a expressividade por quê? Realiza um inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira. Ele faz um inventário, ele retoma historicamente tudo que é lúdico para a criança, das crianças brasileiras? Não, né? Não é verdade isso. Falso. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos? Falso, nada a ver. Nada a ver. Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Ele traduz em linguagem lírica, é verdade. Mosaico de elementos, ele faz um recorte de vários elementos de significação corriqueira do dia a dia. Pode ser. Vamos ver a letra D. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Não, falso. Não é. Introduz a interlocução como mecanismo de construção de poética nova. Não. Ele quer saber da expressividade do poema a partir da base das diretrizes cotidianas, diretrizes modernistas.
Constata a condição melancólica dos homens distantes da simplicidade infantil? Nada a ver. Realmente letra C, pessoal. Letra C é verdadeira. Ele reconstrói de forma como se fizesse um mosaico com vários elementos que são do corriqueiro, do cotidiano, essa realidade aí. Então, letra C. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil, bem sossegado? Não é uma questão difícil. Precisa de um pouquinho mais de leitura e atenção para variar um pouquinho, certo? Vamos lá. E a última questãozinha de literatura dessa prova do Enem está aqui, 135. Tem um texto um pouquinho mais longo, né? Que aí vai fazer algumas perguntinhas sobre esse texto. Então vamos lá. Leitura para vocês. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo, arguiam-no de avareza, e cuido que tinham razão. Mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado deste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeira. E não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, e que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara de tirar o retrato a óleo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. Vamos ver o que fala do Machadão aqui. Machado de Assis, nosso grande nome aí. Obra que inaugura o realismo da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensa uma expressividade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. E aí, gente, temos que lembrar do Machadão, Machado de Assis, ironia e humor. Tá aí. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao... Muito bem. Aonde é que ele refina? Onde é que ele dá um trato maior à percepção irônica em relação ao Cotrim? Vamos lá. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo. Muito bem. Gente, olhando na letra A, ela fala lá, acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna. Isso aqui é parte irônica? Falso. Certo? Falso. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade com que Cotrim prendia e torturava os escravos. Se está falando de relação social e ele está torturando escravo, isso aqui não é muito social, né? Isso aí não é muito relação social, né? Tô sentindo um arzinho meio, né? Sabe aquela ironia bem maldosa, assim? Tipo, ah, não. Por falar em relações sociais, ele gostava de chicotear os caras. Rola uma ironiazinha aí, né? Quem sabe? Vamos ver as outras. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da sua filha. Não, isso aqui é uma verdade que ele fala. Então isso aqui é falso, não é ironia. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro? Não, falso. Não está menosprezando ele por ser tesoureiro. Insinuar que o cunhado era vaidoso e egocêntrico? Também não. Não é por causa disso que ele recebe o retrato a óleo. Então sim, pessoal, letra B. É aí que rola uma pequena ironia, certo? E onde que Brás Cubas refina essa percepção irônica? Exatamente quando ele fala sobre
essa questão de relação social e a maneira como ele trata os escravos, que é com muita violência. Certo? Muito bem, pessoas. Fechamos a prova de literatura do Enem. Olha só, não são muitas questões. Se nós olharmos, ele deu em torno de 10, 11 questões. Não muito mais que isso. Certo? Gente, uma outra questão um pouquinho mais elaborada para trabalhar com a parte de características históricas, literárias, características da própria escola de literatura e ainda com algumas características ali do autor, certo? Vamos voltar para a nossa tela inicial lá. Voltando para cá, para poder encerrar esse momento tão bonito, tão belo, tão saboroso. Gente, então vejam, essa foi a prova de literatura 2014 do Enem. Espero que vocês tenham ido bem. Dê uma olhadinha com calma naquilo que você errou. Talvez aí, precisava de bastante informação. Olha, literatura é literatura. Se você juntar com a parte histórica, lembrar da história, lembrar de como que funcionava a parte histórica com a parte literária, você vai conseguir unir as duas coisas e vai conseguir resolver muita coisa. Óbvio, quando eu falo de algum autor especificamente, características de autor, não tem muito o que fazer. Você vai ter que lembrar do camarada para poder resolver a questão. Certo? Espero ter ajudado vocês. Daqui a pouquinho eu volto para conversar um pouquinho mais de produção de texto daí, certo? Que é o que falta para nós fecharmos o nosso Enem. Foi uma alegria inenarrável, imensurável, intransponível, incabível, incomensurável, intocável estar com vocês aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau, beijos, valeu, tchau.